ficou ali no Forte Copacabana, que foi uma conversa muito interessante, até um momento em que a CEDURB, que é responsável maior pelas obras da revitalização do Porto, teve a oportunidade de expor essas características da revitalização no Rio de Janeiro, que tem peculiaridades que fogem aos comparativos que se faziam com Puerto Madeiro, que era um porto desativado em Buenos Aires, até com Melbourne, na Austrália, e com Copenhague, na Dinamarca, que também foram expostos nesse encontro. Agora, eu gostaria que você, César, e depois o Fajardo, falasse um pouco sobre essa questão dessas peculiaridades da revitalização do Rio de Janeiro no contexto que você até lembrou ainda há pouco, Fajardo, dessa coisa de Bilbao, dessa coisa de você ter as comparações internacionais e os paradigmas internacionais, e nós vamos formar um outro paradigma aqui no Rio de Janeiro. É isso, César? Olha, nós temos desde a década de 1950 o estabelecimento do que a gente chama de cidades vitrines, que são cidades que utilizam a matriz cultural para garantir uma sustentabilidade no sentido da permanência e da proteção de seus patrimônios. A indústria de turismo está extremamente associada a isso, e o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade em termos de Brasil e também em termos internacionais, porque tem os maiores centros de ensino do país, os mais antigos, os mais tradicionais. Então, a gente tem na cidade uma característica muito especial de associar o tema da cultura, para a população em geral, mas o tema da cultura no sentido do conhecimento técnico, científico nessas instituições. Então, na verdade, a programação dos museus, dos nossos museus e dos nossos novos museus, por exemplo, o Museu da Imagem do Som com relação à nossa música, o Museu de Arte do Rio com relação à arte representativa da ideia da nossa cidade, está associada a todos os outros museus que nós temos. O Museu Histórico Nacional, por exemplo, é uma situação especial na cidade, porque contém um acervo mais significativo sobre vários aspectos, contém uma coleção de moedas excepcional. Então, é uma fonte de conhecimento do nosso país, da nossa região e também de outros países, em razão dessa importância que o seu acervo expressa. Então, o Rio de Janeiro é especial nessas cidades vitrines, não apenas pela sua conformação física belíssima, mas sim pelas possibilidades concretas de produção de conhecimento sobre o Brasil e também sobre as outras civilizações que por aqui passaram e que contribuíram para a nossa constituição social. Fajardo, queria que você fizesse algum comentário sobre isso também. A Cessa colocou muito bem. Eu acho que o acréscimo que eu poderia fazer é que a revitalização de áreas portuárias constitui um tema também específico no campo do urbanismo e que envolve praticamente todas as cidades do mundo, As cidades do mundo ocidental, de uma certa maneira, iniciaram esse processo a partir da própria do rearranjo dos fluxos do mercado portuário, do fluxo marítimo dos portos, da modernização dos portos. Então, isso se transformou muito a partir da Segunda Guerra Mundial. Os portos que se modernizaram conseguiram manter a sua relevância. Você vê uma decadência de uma série de portos, principalmente nas cidades ocidentais, e que então passaram a se dedicar a essa revitalização dessas áreas. Tem um aspecto interessante, então, falando sempre de área portuária, que é
o local da cidade que é um ponto de contato com outras cidades, né? Então isso tem sempre um valor cultural, seja em que cidade for, é ali embutido, né? É um local de contato, de trânsito, de deslocamento, pelo fato, obviamente, dos portos se darem na água, né? Então isso constitui sempre, do ponto de vista da paisagem urbana, um elemento muito interessante, porque é como se fosse uma fachada urbana, né? Porque então os portos têm essa capacidade de constituir uma imagem síntese da cidade. Simplesmente... E eles são realmente porto de entrada, né? Quer dizer, uma porta de entrada da cidade. Exatamente. Né? Então, várias cidades se dedicaram a isso e a gente percebe sempre como o componente cultural, né, aparece. A gente observa bem sempre como tem uma prerrogativa, uma preocupação de incremento de moradia e como a Cessa bem mostrou esse interesse turístico que essas áreas também acabam demonstrando e acabam fomentando. Então a gente vai ter, é muito conhecido, né, como eu disse aqui antes, o caso de Bilbao, mas nós temos aí desde a Ópera de Sydney, a Ópera de Oslo, agora em construção a Filarmônica de Hamburgo, o Porto de Gênova é uma grande experiência. Acho que Barcelona também é bastante significativo, uma cidade que nesse caso não mantinha uma relação com o mar, né? Uma cidade que estava organizada espacialmente para tratando o mar exatamente para dentro. Isso mudou, e eu acho que uma das mudanças mais de certa forma radicais. O Rio de Janeiro também ficou muito tempo, né, voltado para dentro, e depois de uma certa urbanização do meados do século passado é que foi se virando para o mar, né? É curioso isso, Luiz. Na verdade, a cidade sempre teve a região portuária sempre foi a frente mais importante em termos de fluxo de mercadorias, pessoas, e até a própria organização. As pessoas moravam social, e ainda moram no porto, né? É verdade. O que a cidade faz a partir então de Pereira a Passos, digamos, uma ideia mais romantizada da paisagem, e a paisagem passa a ser construída como um valor a ser exibido. Então, nesse sentido, a Rio Branco ela tem esse componente de então mudar esse eixo, então sair da Baía de Guanabara e virar para a frente oceânica. E agora, de uma certa maneira, eu acho que a gente resgata de novo esse componente da Baía, e aí torcendo para que a Baía também possa brevemente estar despoluída, e aí sim a gente tem um resgate mais esplendoroso da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria trazer um aspecto eminentemente cultural e histórico para Vera falar aqui um pouquinho sobre ele, que a construção do Museu do Amanhã acontece no Pier Waichenski, Oscar Waichenski. Esse pier foi construído em 1948 para a Copa do Mundo de 50. É interessante você ver que nós estamos passando hoje por experiências urbanísticas importantes com vistas a uma nova Copa do Mundo, a um novo evento esportivo como aquele. Mas o que interessa nisso aí é mostrar como o avanço, né, dos transportes, né, hoje todo mundo fala da ampliação do Galeão. Ninguém fala da ampliação do porto para chegar a delegação de futebol, não vai chegar. Em 48 pensava-se assim, em 50 muita gente chegava de navio, né? E hoje você pensa no Porto do Rio mais como o espaço do Museu do Amanhã, e você ter um espaço maior, o Pier Y, que está sendo discutido pelas docas, para você ampliar a capacidade de atracação de navios de passageiros, não é? Quer dizer, você resgata a vocação turística, que também foi uma coisa que foi pensada em 48 com o Pier Waichenski. Eu queria que você situasse essa questão em termos históricos e culturais da sua cabeça aí, né, pra gente. Não tem muito a ver com o IBRAM, não é um museu, mas é um museu vivo, na verdade. Não, esse deslocamento, né? Quer dizer, o porto hoje como atividade econômica, ele está indo para outras regiões, né? Itaguaí, lá, Sepetiba, quer dizer, houve esse deslocamento, e hoje o porto, a região portuária, ela está, enfim, focada nesse projeto de revitalização, que entra aí o aspecto cultural e também de passageiros, porque o Rio de Janeiro é um circuito importante turístico, especialmente dos cruzeiros que aqui atracam, né? Então,
essa mudança, né, de local econômico, né, enfim, deslocar uma atividade econômica daquela região para uma outra, quer dizer, faz parte de todo o processo de desenvolvimento da cidade, né, quer dizer, se hoje em dia a gente está trabalhando, né, tentando viabilizar, né, um maior aparelhamento dos aeroportos do país, né, quer dizer, houve vamos dizer assim, esse desenvolvimento, né, da aviação, e que as pessoas hoje, com menos tempo e com o avanço, enfim, do transporte, a gente tem um deslocamento maior aéreo, evidentemente, né.